No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre recuperação de corrida. Então, a gente vai passar pela história da recuperação de corrida e depois a gente vai falar o que a gente tem que fazer pré e pós-corrida. Por quê? Porque eu vou tentar incorporar prova de 10 quilômetros na minha rotina de treinos e eu vou tentar correr uma prova de 10K ou alguma outra prova por mês. Pode ser outra também, pode ser meia maratona. Talvez eu faça umas meias maratonas aí só para dar um grau. E é isso aí. Vamos pro vídeo. E aí, chat, hoje a gente vai falar sobre recuperação de corrida. Vamos dar uma passada primeiro sobre a evolução histórica. Como que era a recuperação dos gregos e romanos? Fala, galera! Então, vamos nessa! Hoje o assunto é recuperação na corrida e a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos começar lá atrás com os gregos e romanos, porque, sim, eles já tinham seus jeitinhos de se recuperar depois de fazer aquele esforço atlético. Os gregos e romanos não tinham toda essa ciência moderna, mas eles usavam bastante o que tinham: óleo de oliva, massagens e os famosos banhos nos ginásios. Eles passavam óleo no corpo, faziam massagens vigorosas e usavam um raspador chamado estrígio para limpar o suor e dar aquela estimulada na circulação. Em outras palavras, eles já entendiam que calor, massagem e mobilização ajudava a diminuir a rigidez e a dor. Ao longo do tempo, isso foi evoluindo. No século XX veio aquele papo de RICE, repouso, gelo, compressão e elevação, mas depois a gente percebeu que só botar gelo e parar tudo não era o ideal, porque você acaba atrasando um pouco a cicatrização natural. Aí vieram os conceitos mais modernos, tipo Peace and Love, que falam mais de manter uma carga leve, educação do atleta, vascularização e exercício progressivo para recuperar melhor. Hoje em dia, a recuperação virou um mix de ciência de nutrição de precisão, controle de inflamação, sem zerar tudo, porque um pouco de inflamação é útil, e estratégias tipo usar colágeno antes de treinos para ajudar a síntese em tendões e articulações. A gente também tem ferramentas como imersão em água fria, compressão, foam rolling e até sauna para ajudar na recuperação, dependendo da necessidade. Vamos falar aqui um pouco sobre... Vamos voltar lá. Os gregos e romanos passavam azeite no corpo, mas para que eles passavam azeite no corpo para recuperar? Era como se fosse um óleo de massagem só, é isso? Exatamente. Era basicamente isso. Os gregos e romanos usavam azeite meio que como um óleo de massagem da antiguidade. Eles acreditavam que passar óleo no corpo, seguido de uma boa massagem, uma raspagem com aquele estrígio, uma espécie de raspador de bronze, ajudava a relaxar os músculos, melhorar a circulação e a aliviar a rigidez depois do esforço físico. Então, sim, era uma espécie de óleo de massagem natural para a recuperação deles. Esse Peace and Love, eles são autores, que para mim parece um lema hippie. Pois é, o nome tem mesmo uma vibe meio paz e amor, mas na verdade não tem nada a ver com autores hippies. Peace and Love é um acrônimo moderno usado em medicina esportiva. Ele surgiu justamente para substituir aquela abordagem mais antiga e rígida do RICE. A ideia do Peace and Love é focar numa recuperação mais equilibrada e ativa. Peace significa protection, elevation, avoid anti-inflammatories, compression and education. Love significa load, optimism, vascularization and exercise. Ou seja, é uma forma de lembrar os passos para uma recuperação mais inteligente, sem exagerar em anti-inflamatórios e sem simplesmente ficar parado, mas sim voltando a movimentar o corpo de forma progressiva. Então é isso, pode até soar como um lema hippie, mas na verdade é só um jeito moderno e prático de lembrar como cuidar bem do corpo depois de uma prova. Esse lance de gelo, de crioterapia, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. A crioterapia, ele serve para aliviar a dor, tanto que, para lesão em si, você vai lá, pega uma bolsa de gelo, põe em cima. Mas a crioterapia, ele acelera a regeneração ou ele só dá uma aliviada na dor? Ótima pergunta. Então vamos lá. O gelo, ou a crioterapia, é bem conhecido por dar aquela aliviada na dor. Isso é fato. Ele reduz a temperatura local, diminui a condução nervosa, e com isso você sente menos dor. É por isso que, para uma lesão aguda, muita gente logo pensa em colocar gelo para dar uma aliviada no inchaço e na dor. Agora, quanto a acelerar a regeneração, aí a história já não é tão simples. O gelo basicamente desacelera o fluxo sanguíneo e o metabolismo local temporariamente. Isso pode ajudar a controlar o inchaço inicial, mas não existe um consenso forte de que a radioterapia acelere a recuperação a longo prazo.
Na verdade, alguns estudos sugerem que o uso excessivo de gelo pode até atrasar um pouquinho a resposta inflamatória natural que o corpo usa para reparar os tecidos. Então, resumindo, o gelo é ótimo para aliviar dor e controlar inchaço no curto prazo, mas não é um acelerador milagroso da regeneração. É mais uma ferramenta para aliviar o desconforto imediato. Tá, e aí aqui nas ferramentas modernas, você colocou a imersão em água fria, né? Que é o banho de gelo que as pessoas fazem. Eu vejo bastante gente fazendo isso daí, principalmente em rede social, as coisas assim, porque em casa não é tão prático você ter uma banheira de gelo, né? Então, geralmente aquelas banheiras nojentas que os caras põem em academia. Isso faz algum sentido para aliviar? É a mesma coisa da crioterapia, né? Ele só deve aliviar a dor na hora, né? É isso mesmo, né? Basicamente é isso mesmo. A imersão em água fria, aquele famoso banho de gelo que a gente vê o pessoal fazendo, geralmente no vídeo, né, porque em casa realmente é um trampo montar uma banheira de gelo, tem um efeito muito parecido com a crioterapia. Ele é mais sobre aliviar a dor e reduzir a sensação de desconforto logo depois de um esforço intenso. Então, o que ele faz é meio que anestesiar temporariamente a área, diminuindo a dor e aquela sensação de inchaço imediato. Não é que o banho de gelo vá acelerar a recuperação a longo prazo. O objetivo dele é realmente dar um alívio momentâneo, especialmente se você fez um treino muito pesado, uma prova desgastante e quer sentir menos dor nas horas seguintes. É uma ferramenta mais para conforto, mas não é um truque mágico de regeneração. Então, se você vê o pessoal fazendo isso e fica na dúvida, é isso aí. Faz sentido para aliviar a dor, mas não é um atalho milagroso para acelerar a cura. Em relação ao vestuário de compressão, você tá falando aquele tipo meia de compressão, calça de compressão, ou você tá falando aquelas botas pneumáticas que fica apertando a perna do pessoal? Isso aí, boa pergunta. Na verdade, quando eu falo de vestuário de compressão, tô falando mais dessas peças tipo meia de compressão, calça de compressão, ou até aquelas bermudas que o pessoal usa para dar um suporte mais contínuo aos músculos. Essas peças funcionam exercendo uma pressão graduada na perna, que pode ajudar na circulação sanguínea, reduzir um pouquinho o inchaço e dar uma sensação de recuperação mais confortável depois de um treino ou prova. Já aquelas botas pneumáticas, que o pessoal usa muito em fisioterapia e que ficam inflando e desinflando para fazer uma compressão sequencial, também isso é uma ferramenta, mas ela só faz um dispositivo específico para uso pontual. Elas ajudam a bombear o sangue de volta, o que pode dar um alívio extra na recuperação. Mas, no geral, quando a gente fala de vestuário de compressão, no dia a dia, estamos falando mesmo das meias, calças ou bermudas que você pode vestir depois do treino para ter um suporte contínuo e uma sensação de recuperação mais tranquila. Vestuário de compressão, tirando pessoas que vão ter varizes e outras coisas, ele faz sentido? Porque na minha cabeça é assim, se você põe um vestuário de compressão, ele vai comprimir a área, então de certa forma você vai reduzir o fluxo sanguíneo, e reduzindo o fluxo sanguíneo parece que é uma ideia ruim, né? Porque é o sangue que vai fazer boa parte da outra parte de recuperação. Faz total sentido a sua linha de raciocínio e é uma dúvida bem comum mesmo. Parece meio contraintuitivo, né? Afinal, se você aperta a área, teoricamente você estaria diminuindo o fluxo sanguíneo e isso poderia parecer algo ruim para a recuperação. Mas na prática, o vestuário de compressão funciona de uma forma mais sutil. Ele não está comprimindo a ponto de cortar a circulação, mas sim aplicando uma pressão graduada que ajuda a melhorar o retorno venoso. Em outras palavras, ele ajuda o sangue a voltar mais facilmente das extremidades para o centro do corpo, reduzindo aquele inchaço e a sensação de peso nas pernas. Então, não é que ele bloqueie o fluxo sanguíneo. Ele, na verdade, tenta otimizar a circulação, especialmente o retorno do sangue venoso. É por isso que muita gente sente um certo alívio e uma sensação de recuperação mais rápida, mesmo que o efeito não seja milagroso. E claro, ele é mais útil para algumas pessoas do que para outras, mas não chega a prejudicar a recuperação se usado corretamente. Em resumo, o vestuário de compressão é mais sobre ajudar o sangue a circular de volta de forma mais eficiente, e não tanto sobre cortar a circulação. Tá, você enfatiza sempre sobre o alívio e a sensação de recuperação. Mas recuperação, de fato, ele contribui? Tem estudo que fala que ele acelera a recuperação? Sim, vamos direto ao ponto. Em termos de evidências, tem alguns estudos que mostram que o vestuário de compressão pode trazer benefícios modestos na recuperação, especialmente em termos de percepção de dor muscular tardia, aquela famosa DOMS, e uma sensação subjetiva de recuperação mais rápida. Então ele pode sim contribuir, mas é importante entender que não é uma diferença gigantesca ou milagrosa. Os estudos mostram que o uso dessas peças de compressão pode ajudar a reduzir um pouco o inchaço e melhorar a circulação de retorno, o que pode resultar numa recuperação um pouco mais eficiente, especialmente se você se sente muito dolorido depois de treinos intensos.
Em resumo, não é uma bala de prata, mas tem sim um suporte científico de que o vestuário de compressão pode oferecer algum benefício na recuperação. É um daqueles casos em que cada detalhe ajuda um pouquinho, mas o principal continua sendo um bom planejamento de treino, nutrição e descanso. E aí vamos falar sobre foam rolling, que é aqueles rolinhos que o pessoal fica rolando ali, a perna, fica passando aquele negócio. Ele parece que ele tem um efeito muito parecido com massagem. Então ele é como se fosse uma drenagem linfática que deve, sei lá, espremer os músculos para jogar os líquidos para outro lugar. Isso serve para alguma coisa? Tem embasamento científico? Com certeza, vamos nessa. O foam rolling, que é esse rolinho de espuma que o pessoal usa para se automassagear, realmente tem um efeito parecido com uma massagem, só que você mesmo aplica a pressão. E sim, ele pode ajudar na mobilidade e na redução... Continua. Com certeza, vamos lá. O foam rolling, que é aquele rolinho de espuma que o pessoal usa para rolar as pernas, as costas e outras partes do corpo, realmente tem um efeito parecido com uma automassagem. Ele ajuda a liberar a tensão muscular e pode sim ter um efeito de melhorar a circulação local, o que inclui uma leve drenagem linfática. Sobre a base científica, sim, há evidência de que o foam rolling pode ajudar a melhorar a amplitude de movimento, reduzir a dor muscular pós-exercício e até dar uma sensação de recuperação mais rápida. Não é que ele vá acelerar a regeneração muscular de forma dramática, mas ele contribui para reduzir aquela sensação de rigidez e ajudar na flexibilidade. Então, resumindo, o foam rolling é uma ferramenta útil, com uma base científica, que mostra que ele pode sim ajudar na recuperação, principalmente no sentido de aliviar a dor muscular tardia ou melhorar a mobilidade. Agora vamos falar de sauna. Você colocou aqui sauna como uma ferramenta moderna de recuperação muscular. Como que é o mecanismo fisiológico que a sauna pode ter para acelerar esse processo? Claro, vamos entrar nesse ponto. A sauna, como ferramenta de recuperação, tem ganhado mais espaço justamente porque o calor pode trazer alguns benefícios fisiológicos bem interessantes. O principal mecanismo é que a sauna ajuda a aumentar a circulação sanguínea. Quando você está em um ambiente quente, como a sauna, os vasos sanguíneos se dilatam, o que melhora o fluxo de sangue para os músculos. Esse aumento de circulação pode ajudar a levar mais oxigênio e nutrientes para as áreas que precisam se recuperar, facilitando a remoção de metabólitos e resíduos do esforço muscular. Além disso, a sauna pode ajudar no relaxamento muscular e na redução da rigidez. O calor também pode ter efeito de estimular a liberação de hormônios, como endorfinas, que ajudam a diminuir a percepção de dor e a promover uma sensação de bem-estar. Então, resumindo, o mecanismo fisiológico principal da sauna na recuperação é melhorar a circulação, ajudar no relaxamento muscular e proporcionar um ambiente que favorece a recuperação de forma geral. Pelo que eu entendi, ele faz exatamente o oposto da imersão em água fria e vestuário de compressão. E eu sei que tem métodos que você entra no gelo, depois vai pro quente, depois entra no gelo e fica fazendo isso daí. Como que isso se relaciona? Exatamente. Você pegou bem a ideia. A sauna e a imersão em água fria são meio que opostos complementares. Enquanto a água fria contrai os vasos sanguíneos e reduz temporariamente a circulação para diminuir a dor e o inchaço, a sauna faz o contrário, dilata os vasos e aumenta o fluxo sanguíneo, ajudando no relaxamento ou na remoção de resíduos. Esse método de alternar entre frio e calor, que muita gente chama de contraste, combina o melhor dos dois mundos. Esse aí começa, por exemplo, com o frio para reduzir a inflamação e a dor imediata, e depois usa o calor para aumentar a circulação e o relaxamento muscular. Ao ficar alternando entre o frio e o calor, você cria um efeito de bombeamento na circulação, o que pode ajudar a eliminar metabólitos mais rapidamente e reduzir a rigidez. Em termos práticos, essa alternância pode ser algo como alguns minutos na água fria e depois alguns minutos na sauna, repetindo esse ciclo algumas vezes. Isso ajuda a combinar os benefícios das duas abordagens, a redução de dor e inchaço do frio, com o aumento de circulação e relaxamento do calor. Então, basicamente, uma forma de usar o contraste para potencializar a recuperação, aproveitando o que cada extremo tem de melhor. Tá, e aí então, você colocou aqui pra mim o que acontece pós-prova. Vamos falar, passa pra mim sobre o dano excêntrico, depledação de glicogênio e fadiga neuromuscular e estresse térmico. Dá uma aprofundada pra mim nesses 4 parâmetros. Com certeza. Vamos aprofundar nesses 4 pontos do que acontece depois de uma prova. Primeiro, dano excêntrico. Quando você corre, especialmente em descidas ou em provas longas, seus músculos sofrem microlesões nas contrações excêntricas, ou seja, quando o músculo alonga sob tensão. Isso causa pequenas rupturas nas fibras musculares, resultando em dor muscular tardia, a famosa DONS, e inflamação.
É uma parte normal do processo de adaptação, mas é um dos fatores que mais contribuem para a sensação de desgaste após a prova. Segundo, depleção de glicogênio. Durante a corrida, principalmente em distâncias maiores, seu corpo consome os estoques de glicogênio, que é a forma de carboidrato armazenada nos músculos e no fígado. Quando esses estoques ficam muito baixos, você começa a sentir fadiga extrema, porque o corpo perde aquela fonte rápida de energia. Isso também contribui para a sensação de exaustão e a necessidade de repor esses carboidratos após a prova para ajudar na recuperação. Terceiro, fadiga neuromuscular. Além do cansaço muscular, você também tem fadiga neuromuscular, que é quando o sistema nervoso fica temporariamente menos eficiente em recrutar as fibras musculares. Isso faz com que você sinta uma perda temporária de força e coordenação. É por isso que depois de uma prova intensa, você pode se sentir meio desligado e menos responsivo, precisando um tempinho para o sistema nervoso se recuperar. Quarto, estresse térmico. Se a prova foi feita em um ambiente muito quente, ou se você não estava bem aclimatado, o corpo também lida com estresse térmico. Isso significa que você perdeu bastante líquido e eletrólitos para tentar regular a temperatura corporal e agora precisa reidratar e recuperar o equilíbrio térmico. O estresse térmico pode aumentar a fadiga e prolongar o tempo de recuperação se não for bem gerenciado. Então, aprofundando esses 4 parâmetros, a ideia é entender que, depois de uma prova, seu corpo está lidando com microlesões musculares, estoques de energia esgotados, fadiga no sistema nervoso e, às vezes, um estresse térmico adicional. Tudo isso junto explica por que a recuperação envolve cuidar de cada um desses aspectos com calma e atenção. Tá, então você tá falando aqui, só para resumir, dano excêntrico é basicamente você destrói seus músculos, articulações e tendões. Não destrói, né? Dá micro-ruptura que você colocou aqui, né? Depletação de glicogênio, você colocou aqui, que é basicamente você consome todo o seu glicogênio do corpo, não todo, mas boa parte dele. Fadiga neuromuscular, que é basicamente cansaço. E estresse térmico, que é ficar desidratado, né? Que você perde as coisas. Você não colocou aqui sobre a depletação de creatina. Por que você não colocou sobre a creatina? Boa pergunta. E resumiu certinho os pontos principais. Eu foquei mais nos 4 elementos clássicos, porque eles são geralmente os mais discutidos na recuperação pós-prova. Mas vamos falar um pouquinho da creatina também. A creatina é um composto que o corpo usa como uma fonte rápida de energia, principalmente para esforços de alta intensidade e curta duração, como sprints ou levantamento de peso. Durante uma prova de corrida de longa distância, o uso da creatina como fonte de energia direta não é tão pronunciado quanto o consumo de glicogênio. Por isso, a depleção de glicogênio é geralmente o foco principal na recuperação. Dito isso, em corridas muito longas ou em atletas que usam estratégias de treino que envolvem sprints ou variações de ritmo, a creatina pode sim ser utilizada e seus níveis podem diminuir um pouco. Mas como o corpo consegue repor a creatina relativamente rápido com a alimentação e com o descanso, e ela não é tão crítica quanto o glicogênio para a energia de endurance, ela acaba não sendo um dos pontos centrais de preocupação pós-prova. Resumindo, eu não mencionei a creatina porque no contexto de uma prova de corrida, a depleção de glicogênio, o dano muscular, a fadiga neuromuscular e o estresse térmico são os protagonistas. Mas se você tiver curiosidade sobre como a creatina se encaixa, é só avisar. Tá, e aí então você colocou aqui sobre o protocolo no estado da arte para fazer pós-prova, né? Primeiro você colocou recompõe substratos, que é colocar carboidrato, água, eletrólito no corpo. Moderar a inflamação, que é entrar no gelo. Eu não entendi muito bem como é que você vai moderar a inflamação, mas deve ser isso daí. Restauração da função neuromuscular, que é descansar, né? Você tá cansado, tem que descansar. Controle de carga mecânica e priorize o sono. Me fala, dá uma aprofundada nesses 5 pontos aí. Com certeza. Vamos detalhar cada um desses 5 pontos do protocolo estado da arte de recuperação pós-prova. Primeiro, repor substratos, carboidratos, água e eletrólitos. Depois de uma prova, seu corpo está com os estoques de glicogênio bem reduzidos e possivelmente desidratado. Então, a primeira coisa é repor esses substratos, ingerir carboidratos de fácil absorção, beber bastante líquido e repor os eletrólitos, como sódio e potássio, perdidos no suor. Isso ajuda a restaurar o equilíbrio energético ou a hidratação, acelerando o início da recuperação. Segundo, moderar a inflamação. Aqui a ideia não é zerar completamente a inflamação, porque Claro, vamos lá. Primeiro, repor substratos, carboidratos, água, eletrólitos. Depois de uma prova, seu corpo está com os estoques de glicogênio bastante reduzidos. E, provavelmente... Uma coisa que eu não entendi, por que você colocou para recompor os substratos de carboidrato, eletrólito,
mas não colocou sobre, por exemplo, a ingestão de proteína para recuperação muscular e creatina, que eu imagino que também, de certa forma, deve ajudar na regeneração muscular, tendinal e articular. Ótima observação. Na verdade, a proteína também é super importante no pós-prova, e eu acabei não destacando inicialmente, mas ela é definitivamente parte do pacote. Então vamos incluir isso também, porque faz todo sentido. Primeiro, repor substratos: carboidratos, água, eletrólitos e proteína. Além de carboidratos, água e eletrólitos, incluir proteína logo após a prova é crucial para a reparação muscular. A proteína fornece os aminoácidos necessários para reconstruir as fibras musculares danificadas e apoiar a recuperação. Então, uma combinação de carboidratos e proteína, por exemplo, um shake de recuperação com ambos, é uma prática excelente para otimizar a reparação muscular e a reposição de energia. Segundo, moderar a inflamação. É que a ideia é encontrar um equilíbrio. A inflamação faz parte do processo de cura, então você não quer eliminá-la totalmente. Usar gelo ou crioterapia moderadamente pode ajudar a controlar a dor e o inchaço, sem interromper completamente o processo inflamatório. A ideia é não exagerar no gelo, mas usá-lo de forma pontual para aliviar desconfortos imediatos. Terceiro, restaurar a função neuromuscular. Não é só descansar, mas também fazer movimentos leves, como caminhadas ou alongamentos suaves, para ajudar o sistema nervoso a se reconectar com os músculos sem sobrecarregar. Isso ajuda a recuperar a coordenação e reduzir aquela sensação de desligamento pós-prova. Quarto, controlar a carga mecânica. Isso significa voltar às atividades de forma gradual. Não é só descanso total, mas também não é voltar com tudo de uma vez. Você vai controlando a carga nos dias seguintes, começando com atividades leves e aumentando a intensidade aos poucos. Isso evita a sobrecarga e ajuda o corpo a se adaptar melhor. Quinto, priorizar o sono. O sono é fundamental para a recuperação. Durante o sono profundo, seu corpo libera hormônios de crescimento e repara os tecidos musculares. Então, garantir uma boa noite de sono e até cochilos extras, se possível, é uma parte essencial do protocolo de recuperação. Então, resumindo, com a proteína inclusa, você repõe energia e nutrientes, carboidratos, eletrólitos, proteína, modera a inflamação de forma equilibrada, restaura a função neuromuscular com movimentos leves, controla a carga de treino para não exagerar e prioriza o sono para otimizar a recuperação. Agora vamos fazer um passo a passo sobre como se recuperar mais rápido, né? Primeiro, você colocou sobre o pré-prova. No pré-prova, você colocou um negócio aqui de 7 a 3 dias antes, que é fazer um taper, que é reduzir o volume, que coisa que eu não vou fazer. Sleep banking, que dá até para fazer. Aclimatação ao calor, deve ser treinar na temperatura da prova. E Tart Cherry. O Tart Cherry, para que ele serve? Beleza, vamos nessa. Então, no pré-prova, você já pegou a ideia do taper, que é reduzir o volume de treino, mas se você não vai fazer isso, tudo bem. Do sleep banking, que é acumular um pouco mais de sono nos dias anteriores. E da aclimatação ao calor, se a prova for quente. Agora, o Tart Cherry, ou suco de cereja ácida, é basicamente um suplemento natural que muitos atletas usam, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. O objetivo de tomar Tart Cherry alguns dias antes da prova é ajudar a reduzir o dano muscular e a dor muscular tardia depois que você terminar de correr. Em outras palavras, o Tart Cherry funciona como um amortecedor natural. Ao consumir ele por alguns dias antes da prova, você já entra na corrida com o corpo meio que preparado para lidar melhor com o estresse muscular. Isso pode ajudar a acelerar a recuperação depois, diminuindo um pouco a dor e a inflamação muscular no pós-prova. Então, resumindo, o Tart Cherry entra como um passo pré-prova para ajudar a suavizar o impacto muscular e tornar a recuperação mais rápida e menos dolorida. E aí depois você colocou no 48 a 24 horas antes, que é você consumir carboidrato, que é, né, fazer o fueling lá que falam, beber água, hidratação, e ajuste de sódio conforme o suor. Eu imagino que isso daí na própria alimentação já resolva, né? Mas uma dúvida que eu tenho é sobre como estar com o corpo cheio de glicogênio, ele acelera a recuperação. Ótima pergunta. E sim, esses pontos de 48 a 24 horas antes são basicamente garantir que você está bem abastecido de carboidratos, bem hidratado e com sódio ajustado para não ter surpresas. Agora sobre a relação entre glicogênio cheio e recuperação. Quando você entra numa prova com os estoques de glicogênio bem carregados, você está basicamente dando ao seu corpo uma reserva de energia mais robusta. Isso significa que, durante a prova, você vai depender menos de quebrar outros tecidos musculares para obter energia, o que reduz o dano muscular total. Menos dano muscular significa que o corpo tem menos estrago para consertar depois. Além disso, se você termina a prova com algum glicogênio ainda sobrando, mesmo que seja pouco, seu corpo já tem um ponto de partida melhor para a recuperação.
Isso ajuda a iniciar a reposição de energia de maneira mais eficiente, acelerando o processo de reconstrução muscular e a volta ao equilíbrio. Em suma, começar a prova com os estoques de glicogênio bem carregados não só melhora o seu desempenho durante a corrida, mas também diminui o estrago muscular e facilita a recuperação depois. Eu vi que você não colocou aqui para mim a parte de consumo de colágeno 1 hora antes da corrida, que eu vi que acelera a recuperação muscular. O carboidrato você colocou aqui. E a creatina, que eu imagino também que ele ajude na recuperação muscular de alguma forma. Então explica para mim de maneira fisiológica como que o carboidrato, o colágeno, proteína e a creatina, eles são usados na recuperação muscular. Com certeza. Vamos amarrar tudo isso. Então, falando de como carboidratos, colágeno, proteína e creatina entram na recuperação muscular, vamos por partes. Carboidratos. Eles são a principal fonte de reposição de energia. Quando você consome carboidratos depois da prova, você está reabastecendo os estoques de glicogênio nos músculos. Isso é essencial porque quanto mais rápido você reabastece o glicogênio, mais rápido seus músculos começam a se recuperar e a ficar prontos para o próximo esforço. Proteína. A proteína, de maneira geral, é fundamental para reparar as fibras musculares danificadas. Durante a corrida, você cria pequenas microlesões nos músculos e a proteína fornece os aminoácidos necessários para reconstruir essas fibras. Então, incluir proteína no pós-prova ajuda a acelerar a recuperação muscular e a reduzir o tempo necessário para que você se sinta pronto para treinar de novo. Colágeno. O colágeno, especialmente quando consumido com vitamina C, cerca de 1 hora antes da corrida, pode ajudar na saúde dos tendões, ligamentos e articulações. A ideia é que o colágeno fornece os blocos de construção para esses tecidos conjuntivos, ajudando a mantê-los fortes e mais resilientes, o que pode facilitar a recuperação e prevenir lesões. Creatina. Embora a creatina seja mais conhecida por seus benefícios em atividades de alta intensidade e curta duração, ela também pode ajudar na recuperação ao melhorar a ressíntese de ATP, que é a energia celular. Isso pode ajudar os músculos a se recuperarem mais rapidamente e a reduzir a fadiga. Então, fisiologicamente, os carboidratos reabastecem a energia. A proteína reconstrói os músculos, o colágeno fortalece tendões e articulações, e a creatina ajuda na recuperação energética ou na redução da fadiga. Tudo isso junto cria um pacote completo para acelerar a recuperação muscular. Tá, e aí durante a prova você colocou aqui para mim sobre carboidrato de 60 a 90 gramas, que, né, a gente tem que fazer um vídeo depois, mas não falar sobre isso agora, sobre feeling, né? E sobre hidratação durante a prova. Como que manter os estoques de carboidrato durante a prova e a hidratação, eles ajudam na recuperação muscular depois? Com certeza. Então, durante a prova, quando você mantém esses estoques de carboidrato, consumindo de 60 a 90 gramas por hora, e se mantém bem hidratado, você basicamente está protegendo o seu corpo de entrar num estado de depressão extrema. Isso faz uma diferença enorme na recuperação depois. Por quê? Porque quando você fornece carboidratos durante a prova, você evita que o corpo precise quebrar tanto tecido muscular para obter energia. Isso reduz o dano muscular total que você acumula. Em outras palavras, você termina a prova com menos estrago para consertar. Já a hidratação garante que seu sangue continue fluindo bem, levando nutrientes para os músculos e ajudando a remover resíduos metabólicos. Se você se desidrata muito, o fluxo sanguíneo fica menos eficiente, e isso pode retardar a recuperação. Além disso, músculos bem hidratados são menos propensos a câimbras e lesões. Então, resumindo, manter carboidratos durante a prova preserva seus músculos e a hidratação mantém o sistema circulatório funcionando bem. E isso tudo resulta em... Eu tô com uma dúvida aqui sobre carboidrato durante a prova, que você falou que se eu não tiver carboidrato no corpo durante a prova, eu vou destruir os meus músculos, blá, 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 blá. Como uma prova de 10K, eu vou estar correndo ali em Z4, Z5, isso ainda faz sentido? Ótima pergunta, e faz todo sentido a gente ajustar isso ao contexto de uma prova de 10K. Quando a gente fala de provas mais longas, tipo maratonas ou ultramaratonas, realmente a reposição de carboidratos durante a prova é super importante para evitar um desgaste muscular maior. Mas em caso de uma prova de 10K, que você vai correr em um tempo relativamente curto, tipo 40, 50 minutos, ou mesmo menos de 1 hora, o risco de realmente entrar em depleção de glicogênio é bem menor. Numa prova curta e intensa como essa, seu corpo ainda tem bastante glicogênio armazenado para usar e você não vai chegar a um ponto de ter que quebrar tanto o tecido muscular por falta de carboidrato. Em outras palavras, para uma prova de 10K, você não precisa se preocupar tanto em consumir carboidrato durante a prova. O foco maior é realmente entrar bem abastecido antes da largada. Assim você aproveita os estoques que já tem,
e não precisa se preocupar em destruir os músculos por falta de energia. Resumindo, em uma prova curta como 10K, o consumo de carboidrato durante a corrida não é tão crucial para a recuperação. O importante é estar bem abastecido antes de começar. E aí a gente fala sobre o pós-prova, da janela crítica de até 2 horas depois da chegada. E aí vamos de novo pro carboidrato, né? Encher o corpo de glicogênio para recompor o que já foi usado, proteína para ajudar na reconstrução dos músculos, tendões e articulações. E aí nessa daí eu acho que pode colocar aí um colágeno, né, para dar uma diversidade sobre aminoácidos depois da decomposição no sistema digestório. Hidratação, porque vai chegar desidratado e se o sangue tiver mais viscoso, eu imagino que ele vá circular menos. E movimento leve. Me aprofunda sobre esses tópicos, sobre esses 4 tópicos, e me fala sobre essa parte de movimentação leve. Por que a movimentação leve pós-prova, ele ajuda na recuperação muscular? Eu imagino que seja porque você aumenta a circulação, então você consegue drenar o lactato e fazer circular as inflamações para acelerar a regeneração? É mais ou menos por aí? Exatamente, você pegou bem a ideia. Então vamos aprofundar esses pontos do pós-prova e também falar sobre movimentação leve. Carboidrato. Logo após a prova, você está com o tanque de glicogênio baixo. A ideia é reabastecer esses estoques o mais rápido possível, porque isso acelera o processo de recuperação muscular. Quando você consome carboidratos logo após a corrida, o corpo está numa janela em que ele absorve esses carboidratos mais rapidamente e começa a transformar em glicogênio de forma mais eficiente. Isso ajuda a preparar os músculos para o processo de reparo e para os próximos treinos. Proteína e colágeno. A proteína é essencial para reconstruir as fibras musculares. Adicionar colágeno nessa mistura também pode ajudar a dar suporte aos tendões e articulações, como você falou. Então, nesse momento, uma combinação de carboidratos e proteína, e colágeno, se você quiser, ajuda a iniciar o processo de reparo muscular e de tecidos conjuntivos de forma mais eficiente. Hidratação. Repor líquidos e eletrólitos é fundamental, porque você provavelmente perdeu bastante suor. Se o sangue estiver muito grosso por causa da desidratação, a circulação fica menos eficiente, o que pode atrasar a entrega de nutrientes para os músculos e a remoção de resíduos metabólicos. Então, se hidratar bem ajuda a manter o sangue fluindo e a recuperação mais suave. Movimentação leve. Você acertou na mosca. A movimentação leve ajuda a melhorar a circulação. Quando você faz uma caminhada leve, um alongamento suave, uma pedalada bem tranquila, você ajuda a bombear o sangue pelos músculos, o que facilita a remoção de metabólitos como lactato. Isso também ajuda a reduzir a rigidez, a prevenir que os músculos fiquem muito tramados e a promover uma recuperação mais rápida ou menos dolorida. Então, nessa janela crítica pós-prova, carboidrato, proteína e colágeno, hidratação e um pouquinho de movimento leve são os pilares para colocar o corpo no caminho mais rápido de volta à recuperação. Eu ainda estou em dúvida sobre essa parte de carboidrato. Como que o carboidrato, o glicogênio, ele é usado na reconstituição de tecido conjuntivo? Eu sei que a proteína ele vai ser decomposto em aminoácidos e os aminoácidos vão ser usados como bloco de construção para tecido conjuntivo, mas o glicogênio não ficou muito claro para mim. Como é que o glicogênio ele é usado para reconstituição de tecido? Ótima pergunta. E realmente faz sentido esclarecer isso. O glicogênio em si não é usado diretamente como material de construção para os tecidos conjuntivos, como os tendões e ligamentos. Essa parte fica mesmo a cargo da proteína, que se quebra em aminoácidos e vira o tijolo para reconstruir esses tecidos. O papel do glicogênio ou dos carboidratos na recuperação é mais indireto. Ele fornece a energia necessária para que todo o processo de recuperação aconteça. Em outras palavras, o glicogênio é a gasolina que dá energia para as células musculares funcionarem, para o corpo sintetizar novas proteínas ou para todas as reações metabólicas envolvidas na reconstrução de tecidos. Então, resumindo, o glicogênio não vira diretamente tecido conjuntivo, mas ele é crucial para dar a energia que o corpo precisa para realizar todo o trabalho de reparo e reconstrução. E aí, você colocou separado aqui para mim sobre o colágeno. O colágeno, a gente sabe que se você tomar 1 hora antes do exercício com vitamina C, ácido hialurônico, esses negócios tudo aí, ele acelera a reconstituição de tecido de tendão e articulação. Mas você não me falou para mim se depois do exercício também é importante colocar. Eu imagino que sim, né? Porque é isso, né? Quanto mais melhor, no sentido de que se tiver faltando um pouquinho, vai ser usado de qualquer forma, né?
Com certeza, você pegou bem a lógica. Então, o colágeno não é só útil antes do exercício, mas também pode ser benéfico depois. Quando você toma colágeno antes, especialmente com vitamina C, você está dando ao corpo os blocos de construção que podem ajudar a manter os tendões e articulações mais resilientes durante o esforço. Mas, depois do exercício, especialmente na fase de recuperação, continuar fornecendo colágeno também pode ser útil. Isso porque você está sustentando o processo de reparo desses tecidos conjuntivos. Como você disse, quanto mais suporte você dá, dentro de um limite razoável, claro, mais o corpo tem que precisa para reconstruir esses tecidos. Então sim, você pode continuar com a suplementação de colágeno depois do exercício para dar um suporte contínuo na recuperação. Dessa forma, você está ajudando a manter os tendões e articulações bem nutridos e prontos para se recuperarem da melhor forma possível. Ah, parabéns para mim, eu tava desligado aqui. No dia seguinte, eu tô pensando em talvez dar uma caminhada e depois no segundo, terceiro dia, eu tô pensando em colocar aí uma corridinha de 2 km Z2. Isso faz sentido? Sim, faz total sentido e, na verdade, é uma ótima abordagem. No dia seguinte, fazer uma caminhada leve é uma forma excelente de manter o corpo ativo, mas sem forçar demais. Isso ajuda a continuar com aquela circulação suave, a reduzir a rigidez muscular e a manter o corpo em movimento sem sobrecarregar. Depois, no segundo ou terceiro dia, colocar uma corridinha leve de 2 km em zona 10 é uma progressão bem sensata. Zona 2 é aquele esforço leve, onde você ainda consegue conversar de boa, e isso vai te ajudar a reacostumar o corpo ao movimento de corrida, sem causar um estresse muito grande. Essa abordagem de ir retomando aos poucos com atividades leves é uma ótima forma de facilitar a recuperação e evitar voltar com muita intensidade de uma vez só. Então, pode ir em frente, que isso faz bastante sentido. E aí, a partir ali do terceiro, quarto dia, aí volta a rotina de treino mais ou menos normal, sempre fazendo rodagem leve, aí começa a aumentar um pouco, 5, 10 quilômetros, e aí tá pronto para próxima rodada de treinos. É isso aí, né? Exatamente, é isso mesmo. A partir do terceiro ou quarto dia, você vai voltando à sua rotina normal de treino de forma gradual. Começa com rodagens leves, vai aumentando a distância aos poucos, tipo 5 a 10 quilômetros, e assim o corpo vai se readaptando sem pressa. Dessa forma, você dá ao corpo tempo para se recuperar completamente e evita voltar com muita intensidade de uma vez só. Assim, você fica pronto para a próxima fase de treinos, de gelo seguro e progressivo. E é isso aí, boa recuperação e bom retorno aos treinos. Então, por esse vídeo é isso, muito obrigado. Imagina, foi um prazer ajudar. Que bom que deu para esclarecer tudo. Então, boa sorte na sua recuperação e nos próximos treinos. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Boa sorte e até a próxima.